Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Continuamos estudando agora a nossa regência, a regência verbal, parte 1, ok? Eu dividi em duas partes para não ficar tão longa e para que nós possamos definir aqui algumas coisas. Nós vamos trabalhar agora a regência verbal, parte 1. Vamos lá então. O que essa regência verbal, parte 1, vai nos trazer agora? A regência verbal, parte 1, tá? Nós vamos trabalhar o quê? Alguns verbos causam dúvidas quanto à regência, devido ao desacordo entre o uso popular e a norma culta. Outros porque possuem mais de um sentido e, consequentemente, mais de uma regência, tá? Então, transibilidade verbal e objeto. É isso que eu tenho que trabalhar dentro dessa classificação, ok? A classificação de um verbo quanto à transitividade leva em consideração se ele tem sentido completo ou incompleto. E se em razão dessas possibilidades ele requer ou não um termo que lhe complete o sentido. Então, olha só. Classificação do verbo, tá? Eu tenho as seguintes classificações. Um verbo intransitivo, um VI, né? Ele tem sentido completo, ele não exige complemento, ele não exige objeto. A cidade dormia, acabou. Em silêncio seria o quê? Um adjunto adverbial de modo, ok? Ele não tem complemento. Já um verbo transitivo direto, um VTD, ele tem sentido incompleto, ele vai exigir um objeto sem preposição inicial, um objeto direto. A chuva atrapalhou a festa, quem atrapalha, atrapalha algo, ok? A festa aqui seria o meu objeto direto. O transitivo indireto, ou VTI, sentido incompleto. Ok? Exige objeto, iniciado por preposição. Então, objeto indireto. Você concorda com essa ideia? Quem concorda, concorda com algo. Então, com essa ideia, seria o meu objeto indireto. E eu também tenho os verbos transitivos diretos e indiretos, ou bitransitivos, o VTDI. Sentido incompleto. Exige dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Devolvi o livro ao vendedor. Entendeu? Quem devolve algo, o livro, né, o objeto direto, a alguém, ao vendedor, objeto indireto. Então agora nós vamos ver isso, verbos que na linguagem coloquial costumam apresentar regência em desacordo com a norma culta, tá? Essa é a nossa primeira situação, ok? Por isso que eu dividi. Essa aqui é que está em desacordo com a norma culta. O verbo agradecer, ok? Geralmente constrói-se com dois complementos, um sem preposição, referente à coisa, outro com preposição referente à pessoa. Agradeceu ao colega o favor recebido. Então, ele é um verbo VTDI, ao colega seria o OI dele, e o O favor recebido, o OD, ok? Evidentemente, pode ser usado com apenas um dos complementos. Apenas o objeto direto, sempre referente à coisa, ou apenas o objeto indireto, sempre referente à pessoa. Mantém-se isso aqui, ó. Agradeceu o presente, agradeceu ao pai, ok? O verbo custar. No sentido de ser custoso, ser difícil, o verbo custar pede complemento com a preposição a e oração infinitiva, que funciona como sujeito de custar. Custou ao aluno aceitar o fato. Custa a mim saber que ela vai voltar. É comum, no entanto, mesmo nas variedades mais prestigiadas, o emprego de custar no sentido de ser custoso, com sujeito representado por pessoa. Sei que nesse mundo sucede tanta coisa esquisita que a gente custa acreditar. Olha aqui, ó, o sujeito, ok? Porque se ele for normal aqui, ou usar no sentido de ser custoso, ser difícil, o verbo aqui, ó, ele vai sempre complementar o que? A ideia, ele vai funcionar como sujeito de custar, de uma oração infinitiva, ó. Custou ao aluno aceitar, ó, o verbo no infinitivo, saber, verbo no infinitivo, ok? O verbo namorar. O verbo namorar exige complemento sem preposição. Lucas namora Ana, ela namora um aluno do terceiro ano. Mas ó, é cada vez mais frequente e aceito por muitos gramáticos já o uso do verbo namorar no sentido de manter relação de namoro, como transitivo indireto, regendo a preposição com. O tal uso se explica por analogia a casar com, a noivar com, mas
o correto dele, quem namora, namora alguém, não com alguém, ok? Então namora alguém. Lucas namora com Ana, Joana está namorando com Raul, são terminações erradas. Seria Lucas namora Ana, tá? Joana está namorando Raul, ok? O verbo obedecer e desobedecer. Esses verbos exigem complemento com a preposição a. O filho obedece ao pai. Ele obedecia a leis antigas. Embora transitivos indiretos, tais verbos admitem voz passiva. Muito cuidado! São os únicos verbos transitivos indiretos que eu posso fazer voz passiva, obedecer e desobedecer. O pai é obedecido pelo filho. As leis antigas eram desobedecidas por ele. Ok? Pedir. O verbo pedir pode ser usado como transitivo direto ou como transitivo direto e indireto. Nesse caso, o objeto direto é representado por uma coisa e o indireto por uma pessoa. Rebeca pediu licença e saiu. Marcos pediu que todos saíssem. Rebeca pediu dinheiro ao pai. Rebeca pediu ao pai que lhe emprestasse o dinheiro. Então, aqui eu estou tendo todos os tipos possíveis. Ou ele é objeto direto, ou ele é objeto indireto, ok? Direto e indireto. Ou eu estou usando ele aqui, ó, com o que aqui, ó, sendo objeto, uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Ou aqui, ó, eu tenho a parte indireta e aqui eu tenho uma segunda oração que complementa aqui, ok? A palavra pai aqui, ó. Só se deve utilizar o verbo pedir seguido da preposição para quando fica subentendido a palavra licença ou permissão depois dela, uma vez que esse verbo sempre pede objeto direto. No caso, a palavra licença ou permissão fica subentendida, ok? Pediu para sair, pediu licença para sair, pediu permissão para ficar, ok? O verbo preferir. Quando empregado com dois elementos, o verbo transitivo direto e indireto, o objeto direto deverá vir regido pela preposição a. Quem prefere, prefere alguma coisa. Objeto direto, a outra, objeto indireto. Prefere a outra, objeto indireto. Prefiro cinema a teatro. Então, cinema o de, teatro a teatro o ir. Prefiro estudar, o de, a trabalhar, o ir. Ok? Então, quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Ok? Na linguagem culta, o verbo preferir não deve ser empregado com termo intensivo. Mais, muito mais, mil vezes. Assim, nesse padrão de linguagem, não se deve dizer: prefiro mais praia do que campo. Prefiro 1000 vezes mais estudar que trabalhar, ok? Não se usa. Na linguagem coloquial, há uma tendência em se usar esse verbo com a preposição de, no lugar da preposição a. Tal uso se explica por analogia com o verbo gostar, em comparação. Gosto mais de cinema do que teatro. Prefiro mais cinema do que teatro, ok? Então, aqui é uma analogia com o verbo gostar. O verbo gostar eu posso utilizar, mas o verbo preferir não, ok? O verbo responder é transitivo direto, quando tem por complemento a declaração dada como resposta. É transitivo indireto com a preposição a, quando se quer nomear a coisa ou a pessoa a que se dá a resposta. Maria respondeu que não tinha assistido aquele filme, ok? Perguntado se gostava de peixe, João respondeu que sim. O entrevistado respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. Embora o amigo lhe mandasse várias cartas, nunca respondeu a ele. Então, o verbo responder funciona dessa forma. Ele é transitivo direto quando tem por complemento a declaração dada como resposta, e transitivo indireto com a preposição a, quando se quer nomear a coisa ou a pessoa a quem se dá a resposta. Tranquilo? Evidentemente, o verbo responder pode aparecer com os dois complementos. Nesse caso,
classifica-se como transitivo direto e indireto, sendo as funções de objeto direto e indireto preenchidas conforme as regras já citadas. Respondeu ao professor, objeto indireto, que tinha lido o livro, objeto direto, ok? Respondeu sim, objeto direto, a todos os itens da pesquisa, objeto indireto, ao A aqui, ó. O verbo responder também é empregado no sentido de responsabilizar-se, ser ou ficar responsável. Nesse caso, exige complemento regido pela preposição por. Todo cidadão responde por seus atos, ok? O verbo simpatizar. O verbo simpatizar exige complemento com a preposição com. Simpatizei com aquela pessoa. A diretoria não simpatizou com o novo funcionário. O verbo simpatizar não é pronominal. Assim, na linguagem culta, não são aceitas construções como simpatizei-me com aquela pessoa. A diretoria não se simpatizou com o novo funcionário. Então, ele vai usar o com, tá? E essas aqui são as principais regências verbais da primeira parte, que eu passei para vocês aqui, são regências que eu tenho que ter atenção, que vêm sofrendo modificações, ok? E entre a norma culta e a norma padrão, tá? Então, as pessoas tendem a usar elas de forma errada, ok? Então, isso aí é relembrando e para vocês já ficarem sabendo as principais regências de alguns verbos, ok? Um beijo do gordo e até a parte 2. Até mais!